Graça e paz, igreja. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Já disse isso para os outros que vieram antes de vocês, que não eram salteadores nem ladrões, mas que vieram antes de vocês. E é uma honra estar aqui. Eu creio que Deus tem algo para falar com você nessa noite. E enquanto eu estava entre um culto e o outro, estava buscando de Deus o que Ele queria ministrar nessa porção da igreja, nessa noite. Deus me trouxe uma palavra que eu queria compartilhar com vocês. Deus, Ele cria os céus e a terra lá em Gênesis capítulo 1. Ele cria os céus e a terra num período de 6 dias. No 6º dia, Deus pega o pó da terra, forma o homem, conforme a sua imagem e semelhança. O caráter do homem, a personalidade do homem, era a imagem e semelhança de Deus. Isso na teologia nós chamamos de imago Dei. O homem era uma espécie de ícone de Deus. A imagem que ele carregava era a imagem de Deus. E Deus planta o homem e a mulher no jardim do Éden. Lá no jardim do Éden, o homem e a mulher vivem dias incríveis, dias de deleite, dias sobrenaturais na presença de Deus, e ali começa então a experiência humana. Eva sai para dar uma volta sem o marido dela. Quantos aqui são casados? Não deixe sua mulher sozinha. Não porque ela seja perigosa, mas porque todo ser humano é perigoso sozinho. A gente precisa andar junto, 2 a 2, sempre juntos. E aí então Adão deixa Eva só, e ela começa a conversar com a serpente. E começa a dialogar com a serpente. Você conhece a história. A serpente ludibria ela, engana ela, ela cai no conto da serpente. E então ela decide compartilhar o fruto da maldição na casa dela. Ela se alimenta do fruto, o marido se alimenta do fruto, e bum! A humanidade é devastada. E eu creio, e Deus Ele tem me levado a esse entendimento já faz algum tempo. Eu ministrei uma série de mensagens há 2 anos atrás sobre isso, sobre self, sobre identidade. Eu falei durante, acho que foram 15 mensagens, 20 mensagens, a respeito da nossa identidade em Cristo. E foi algo muito poderoso, porque naquele tempo Deus começou a me dar um entendimento do que de fato aconteceu lá no Jardim do Éden. O que aconteceu no Jardim do Éden? A serpente conversa com Eva, dizendo para ela o seguinte: olha, no dia em que você comer desse fruto, você será como Deus. Mas espera aí, ela era a imagem de quem? Deus. E a serpente lança uma proposta para ela para ser como quem? Deus. Estranho, não é? No mínimo paradoxal esse diálogo. A serpente fala: olha, Eva, você será como Deus. E a proposta da serpente para Eva de ser como Deus não era que a Eva e Adão se tornassem imagem de Deus, porque essa imagem eles já tinham. Mas era para que eles se tornassem o seu próprio Deus. Porque a partir do momento que Adão e Eva se posicionam, se colocam numa posição de Deus, não precisa-se mais de Deus. E a partir desse momento foi instaurado uma profunda crise de identidade humana. O homem e a mulher adentraram nessa profunda crise de identidade, ao ponto de que Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim mata Abel, e Deus vem prestar contas com Caim, perguntando para Caim: Caim, aonde está o seu irmão? E qual é a resposta de Caim? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? É claro, ele é teu irmão. É tua família, é sangue do seu sangue. É óbvio que você é guardador dele. Mas por que Caim não entendeu que ele era guardador do seu irmão? Ele não entendeu porque ele era agora fruto
de uma nação, de uma humanidade, fruto de uma herança corrompida na sua identidade. Ele já não sabia mais quem era. E nós, que estamos aqui, nessa mesma terra, filhos do mesmo Pai, no século 21, temos o mesmo problema. Qual é o nosso problema? Nós não sabemos quem somos. Não sabemos quem somos. E quando não sabemos quem somos, também não sabemos o que podemos fazer. E digo mais, quando não sabemos quem somos, também não sabemos o que podemos. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 3, ele vai falar que o herdeiro, o filho, o herdeiro, quando é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O que Paulo está dizendo? É uma criança, não sabe quem é. Mas no dia que ela descobrir quem é, tudo que pertence ao pai pertence a ela. Então o problema real que nós temos não é simplesmente o problema de crimes e violência, não é simplesmente o problema de ultraje, de agressividade, o problema de facções e problema de corrupção e por aí vai. O problema que nós temos é um problema de identidade. E Satanás, ele usou da sua corrupção de identidade para destruir a humanidade. O diabo, para destruir a humanidade, não jogou uma bomba atômica. Quem jogou bomba atômica foi o homem corrompido da sua identidade. O diabo, para destruir a humanidade, não fez pornografia. Ele corrompeu a identidade do homem para que o homem se corrompesse com a pornografia. O diabo, para destruir a humanidade, ele distorceu quem nós somos. E fez de nós pessoas agravadas numa crise de identidade severa. E se existe algo que retrata muito bem essa crise de identidade dos nossos dias, esse algo se chama rede social. As pessoas querem demonstrar quem não são. E pensam que Instagram é vida real. Olha para quem está ao teu lado e profetiza. Fala, Instagram não é vida real. Instagram, é fotinho. A gente tira as melhores fotos e posta no Instagram. Tudo que é melhor a gente posta lá. Instagram não é vida real. Facebook não é vida real. E as pessoas estão se escondendo atrás disso, escondendo a sua severa crise de identidade e agravando a sua crise de identidade no outro. Porque o outro olha para esse e diz, eu preciso ser como ele. Eu preciso imitar ele. Eu preciso ser famoso como ele. Eu preciso ser conhecido como ele. Eu preciso fazer coisas como ele. E sabe de uma coisa? Você não foi criado para ser igual ao outro. Você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. A tua identidade, quem você é, está escondido em Deus. E isso é poderoso demais. Moisés, em Êxodo capítulo 3, ele está pastoreando o rebanho do sogro dele, Jetro. E ele está no deserto, então ele vê um arbusto pegando fogo, e esse arbusto queimando fogo, ecoava uma voz que dizia, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E aí então uma voz começa a falar com Moisés, e aquela voz era tão simpática a Moisés, que ele se apaixona por aquela voz. E quando ele se apaixona por aquela voz, ele via como um espelho embaçado, uma voz que ele sempre deveria ter escutado. E ele se aprofunda nesse relacionamento, então estabelecendo o tabernáculo. No tabernáculo, Moisés entrava naquele lugar e a presença de Deus tomava aquele lugar. A palavra fala que Moisés via Deus como face a face. Ele não via Deus, ele sentia a presença de Deus. Lá no arbusto, ele ouviu a voz. No tabernáculo, ele sentia a presença. Mas Moisés, ele estava atraído por Deus.
Anteriormente, Moisés era uma espécie de revolucionário egípcio. Ele queria libertar o povo hebreu do Egito. Você lembra da história, não lembra? Ele mata os soldados porque eu quero salvar meu povo. E aí então depois que Moisés tem um encontro com a presença de Deus, o que Moisés fala? Eu prefiro ser escravo com a tua presença do que ser um homem livre sem a tua presença. Por quê? Porque ele descobriu algo, ele percebeu algo na presença de Deus que moveu o coração dele. Mas ele não estava contente. Moisés chega para Deus e fala: Deus, eu quero te ver face a face, eu quero ver a tua face. E a pergunta que eu te faço é: por que Moisés queria mais do que tudo ver a face de Deus? Deus olha para Moisés e fala: Moisés, não vou deixar você ver minha face, porque se você ver, você morre. Moisés falou: tá bom, quero morrer. Eu só preciso ver a tua face. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai dizer que o mistério de Deus é Cristo. Olha para quem está ao teu lado e diga isso: o mistério de Deus é Cristo. Por que o mistério de Deus é Cristo? Porque o Verbo se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Jesus é a perfeição da imagem de Deus encarnada. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Até aí tudo bem, não é? Agora, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você quer saber quem você é? Olha para Jesus. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que nós vemos como num espelho embaçado. Quando você toma um banho quente, quem gosta de tomar banho quente? Amo tomar banho quente. Glória a Deus por chuveiro quente, por ar-condicionado. Nossa, ar-condicionado é um favor de Deus. Eu amo ar-condicionado. Aí você toma um banho quente, e aí você abre o box e o espelho fica todo embaçado. Você chega lá na frente daquele espelho, você olha para o espelho, quem que você está vendo lá? Você, certo? Você está naquele espelho. Mas a imagem está embaçada, mas é você. E o apóstolo Paulo está dizendo: nós vemos como num espelho embaçado, mas um dia esse espelho vai desembaçar, a gente vai olhar para o espelho e vai vê-lo face a face. Quem que a gente vai ver no espelho? Nós. Nós quem? Jesus em nós. Sabe por quê? Porque Jesus é a imagem de quem eu e você deveríamos ser. Ele é a perfeita identidade do homem. Ele é quem nós deveríamos ser, não a Beyoncé, não o Jay-Z, não nenhum ator, nenhum famoso, é Jesus. Jesus é quem deveríamos ser. Ele é a perfeita imagem, Ele é o mistério de Deus revelado ao mundo. Ele é o homem perfeito. Ele é aquele que não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, conforme 1 Pedro 2,22. Ele é a perfeição de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. A mesma imagem, a mesma semelhança que eu e você fomos criados para carregar. E sabe de uma coisa? Jesus, Ele é a resposta. A face dele é a resposta para as nossas crises. Nós vivemos num tempo onde o mal do século se chama depressão. Um tempo onde as pessoas estão emocionalmente adoecidas. E sabe por que estão adoecidas? Porque antes existia um equilíbrio de vida para não adoecer tanto. Um equilíbrio de horário, de tempo e assim por diante. Mas a mesma crise que existia nos nossos avós continua existindo hoje. As pessoas estão se agravando na sua depressão porque elas estão chegando às conclusões acerca da vida, de propósito. Para que eu existo, para que eu fui criado, quem eu sou. Quantos e quantos jovens eu já atendi no meu gabinete e eles olhavam para mim e diziam: quem eu sou? E eu olhava para ele e falava: se você não sabe quem você é, como eu vou dizer quem você é?
Mas isso denotava uma angústia profunda de não saber quem é. E aí o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, em todas as suas epístolas e cartas, ele usa de um termo que é sensacional. Ele fala mais de 300 vezes essa expressão, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E uma coisa que eu aprendi com a minha mulher, sabe o que é? Quando alguém fala mais de uma vez uma coisa, é porque essa coisa é muito importante. Quando alguém fala 300 vezes, é porque essa coisa é muito, mas muito importante. E sabe, nós precisamos como cristãos aprendermos que de fato nós precisamos estar em Cristo e a nossa identidade está em Cristo. Deixa eu falar algo para você. A sua identidade, quem você é, não está no teu espelho, está na presença de Deus. É lá que você vai descobrir quem você é. E quando você descobrir quem você é, meu irmão, assim como um pássaro quando descobre que tem asas e voa, quando você descobrir quem você é, você vai ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Nós precisamos recuperar nossa identidade. E para aprofundar um pouco mais esse assunto, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, só um parênteses aqui. Cesareia de Filipe era um lugar tenebroso, abominável para o judeu. Cesareia de Filipe havia 2 templos. Um templo era feito para o deus Pan. Você chegar em casa, vai no Google e coloca Deus Pan. Você vai ver a imagem de um homem asqueroso, com chifre, um negócio estranho, meio homem, meio bode, negócio terrível. Deus Pan, ele deu origem à palavra pânico. A palavra pânico vem do Deus Pan. Ou seja, esse Deus não era nem um pouco bom. Eles tinham outro templo, onde a forma de culto era através de prostitutas cultuais. E havia um bacanal de culto a deuses pagãos, as pessoas se envolviam com orgias. E nessa mesma cidade, havia um lugar que eles chamavam de Porta do Hades. Era uma caverna que ficava adentrando a uma encosta de um monte. E essa caverna, eles falavam que era a própria entrada para o inferno. Porque lá durante muito tempo foram feitos sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Aquele lugar para eles era o inferno. E o judeu abominava aquele lugar. Jesus, ele é o mestre que quebra todos os paradigmas. Se você acha que Jesus levou os discípulos para o templo, ele não levou. Ele levou para onde? Para Cesareia de Filipe. E falou, eu quero ensinar uma lição para vocês aqui em Cesareia de Filipe. E essa lição aqui em Cesareia de Filipe vai revolucionar a história da humanidade. A história da humanidade é revolucionada nesse episódio. Se hoje nós confessamos Jesus Cristo como Senhor, é por causa desse trecho das Escrituras. É aqui que acontece uma epifania, uma teofania, uma revelação profunda acerca do mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? Cristo. Cristo é o mistério de Deus. E aí Jesus então leva os discípulos para Cesareia de Filipe e diz: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem estão dizendo por aí que Jesus é?
E aí eles respondem dizendo, uns dizem que você é João Batista. João Batista é legal? Pô, João Batista é demais. O Batista, irmão, é faca na caveira. É profeta do deserto. É mel silvestre, é gafanhoto. João Batista olhava para os fariseus na cara deles e dizia, ei, raça de víboras, se arrependam. Eu amo João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto. João Batista era da família de Jesus. João Batista era o cara, mas não era Jesus. Era João Batista. Continua. Alguns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. Eu amo Elias. Quem aqui ama Elias? Leia acerca dos profetas. Aliás, leia a Bíblia. Só um parênteses aqui, fugindo um pouco do nosso texto. Eu acho um absurdo alguém dizer que crê em Jesus e não ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida. É um absurdo. E é por isso que a nossa fé cristã ela é tão flácida, tão ingênua, tão burra, tão ignorante. Leia a Bíblia. Amém? Alguns diziam que era Elias. Elias é o cara, Elias é fogo do céu, é bola de fogo, irmão. Elias é o grande profeta que formou Eliseu. Quando se fala de profeta, não existe outro como Elias. Elias é o profeta do fogo, é o profeta de sinais e maravilhas, é o profeta que destituiu num tempo tão terrível de Israel, Jezabel, e ele combateu tudo isso e permaneceu fiel a Deus, o remanescente de Israel. Elias era o cara, não era? Mas ele não é Jesus. Alguns dizem que é Jeremias. Já leu Jeremias? Jeremias é o profeta que conhece o coração do povo. Jeremias fala da dor do povo de Israel. Jeremias é fascinante, mas ele não é Jesus. Isso que é importante, sabe por quê? Porque eu acredito que muitos aqui nessa igreja hoje, domingo à noite, estão aqui, têm boas impressões acerca de Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Jesus é João Batista, ele é Elias, ele vai curar minha família, ele vai me dar um emprego melhor. Jesus é legal, ele é bom, ele é bacana, ele é joia, ele é demais, ele é fantástico. Ele é tudo isso, mas ele é muito mais do que isso. Ele não é apenas João Batista, ele não é apenas Elias, ele não é apenas Jeremias. Ele é mais, ele é mais, ele é mais, ele é mais, ele é mais. Ele é o alfa e o ômega. Qualquer outra coisa escrita está no meio de Jesus. Jeremias, o J e o S de Jeremias está incluída em Jesus, está incluso em Jesus. Porque Jesus é tudo em todos. Mas sabe, Jesus não deu muita bola para aquilo que o povo estava falando, para aquilo que os tabloides estavam falando, para aquilo que a revista Caras estava falando, para aquilo que a Veja estava falando. Ele olha para os discípulos e diz, me importa uma coisa, quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro, de uma forma repentina, levanta-se e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, o mistério de milênios foi revelado a um homem. Tu és o Deus encarnado. Tu és o ungido de Deus, tu és o Messias que haveria de vir. Davi profetizava acerca de você, Moisés profetizou acerca de você. Você é aquele que haveria de vir. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o alfa, tu és o ômega. Essa expressão ela carrega todas as promessas, todas as profecias de Isaías, todas as profecias dos profetas menores, Amós, Miqueias, Zacarias. Está tudo carregado nessa única afirmação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro tem revelação de quem é
Jesus. Ele entende quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então, Jesus olha para Pedro e diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Quer saber de uma coisa? Feliz de verdade é o homem que conhece a Jesus. Feliz de verdade é o homem que caminha com Jesus, é a mulher que caminha com Jesus. Bem-aventurado é o homem que conhece a Jesus. Esse é feliz. Esse tem prazer eterno. E sabe, cara, eu entreguei minha vida a Jesus há 11 anos atrás, eu cresci dentro da igreja, meu pai era pastor presbiteriano. Não sei se tem alguém aqui com ascendência presbiteriana, mas se você tem ascendência presbiteriana, você sabe que uma das coisas fortes, as bases da igreja presbiteriana, é a palavra. E eu cresci ouvindo a palavra, eu cresci ouvindo acerca de Jesus, mas eu cheguei na minha adolescência e eu não sabia quem era Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não é uma informação, ele precisa ser uma revelação. E eu não sabia quem era Jesus. Há 11 anos atrás, eu estava ficando com uma garota, e naquela noite, estilo Cesareia de Filipe, eu estava bêbado, meus amigos estavam bêbados, todo mundo estava muito louco, já havíamos bebido desde a manhã até a noite, e de repente aquela menina, e eu já estava, enfim, completamente incrédulo em relação a Deus, de repente aquela menina começa a falar grosso e cai se retorcendo no chão. E aquela menina estava possessa. E na hora que eu olho aquilo, vem uma cena de toda a minha infância que havia sido bloqueada da minha mente. E eu começo a perceber que existe um mundo espiritual que eu não estava percebendo, que eu não estava enxergando. E aí então, eu liguei para o meu pai, porque nós não conseguimos fazer absolutamente nada por aquela menina. O demônio só falou, eu conheço o teu pai, conheço Jesus, mas não sei quem tu é. Porque a gente tentou orar, mas não dava. E aí eu liguei para o meu pai foi lá, pegou a menina, levou até a sala da minha casa, e quando chegou na sala da minha casa, começou a orar por ela. Eu lembro até hoje, enfim, algum dia eu conto com mais detalhes essa história, mas foi uma noite muito macabra. Eu tinha um gato que se chamava Tupac. E esse gato, enquanto meu pai orava por ela, aquele gato ele arranhava a parede, a porta, e ficava... E cara, foi uma noite terrível. Foi uma noite, sei lá, estranha demais, Cesareia de Filipe. Mas sabe de uma coisa? Meu pai estava orando por aquela menina e de repente eu caí de joelhos, eu fechei meus olhos e eu não conseguia mais abrir meus olhos. Sabe por que eu não conseguia abrir mais meus olhos? Porque eu sentia que existia uma luz naquele lugar que se eu abrisse meus olhos eu ia ficar cego e eu não conseguia abrir meus olhos. Eu fiquei durante algum tempo chorando naquele lugar, sem entender o que tinha acontecido. Meu pai olhou para mim, para o meu estado lastimável, e falou: filho, você quer conversar comigo? Eu falei: quero. E aí então eu fui para o quarto com ele. Quando eu fui para o quarto com ele, ele foi me levando porque eu não conseguia abrir meus olhos. Eu comecei a orar, e ele falou: filho, fale para Deus o que você está sentindo. E cara, eu fiquei durante 2 horas confessando o pecado. 2 horas confessando o pecado, falando todas as minhas podridões, toda a minha sujeira. E sabe de uma coisa que é terrível? Eu me achava uma pessoa boa. Eu não sabia quem eu era. Eu me achava uma pessoa boa porque eu fumava maconha, mas fumava de maconha que eu plantava. Eu me achava uma pessoa boa porque eu roubava, mas roubava de rico, de playboy, não roubava de pobre. Então eu tinha alguns valores na minha mente completamente distorcidos, mas naquele momento eu tive um choque. Bum! Jesus se revelou a mim. Sabe, eu tive revelação espiritual, não informativa, porque meu pai não falou absolutamente nada, mas eu tive revelação de quem era Jesus naquele dia. Há 11 anos atrás, eu cresci dentro da igreja, sendo informado acerca de Jesus.
Mas há 11 anos atrás eu tive revelação de quem era Jesus, como Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Está vendo? Um nome, uma identidade, Simão. Esse nome carregava estereótipo. Esse nome era um rótulo que Simão carregava. Ele tinha uma história. Qual era a história dele? Filho de Jonas, era Bar Jonas, filho de Jonas. Simão Bar Jonas. Ele tinha uma história, ele tinha uma ascendência, ele tinha uma herança familiar. E essa herança familiar nascia lá de Adão, nascia lá de Eva. E aí então Jesus olha para Simão e diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Foi o Espírito Santo de Deus que concedeu favor a você. Ele enxergou no teu coração quebrantamento e humildade para te revelar quem eu sou. Feliz é você. Agora que a coisa começa a ficar interessante mais ainda. E eu lhe digo que você é Pedro. Está percebendo? Pedro, anteriormente Simão, tem revelação de Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então acontece uma troca. Simão vê Jesus e Jesus mostra Simão. Simão vê quem é Jesus e Jesus revela quem é Simão. Quem é Simão? Pedra. Pedro, pedra. Pedra. O que essa pedra fala? Essa pedra, ela tem a ver com aquilo que Jesus fala, sabe? Jesus fala que Ele é a pedra angular. Jesus fala que Ele é a rocha, que nós devemos edificar a casa sobre a rocha. Jesus, Ele não transforma pedras em pão, porque Ele não transforma aquilo que é eterno naquilo que é passageiro. A pedra é eterna, a rocha é eterna. E Jesus está falando para Pedro: ei, você é Pedro. A partir de hoje, a partir do momento que você me conheceu, a sua identidade mudou. Você foi transformado. Da água para o vinho, você não é mais Simão, você é Pedro. Cara, isso na minha história faz todo sentido. Deixa eu contar algumas coisas para vocês acerca de mim. Em Joinville eu estudei em 12 escolas. Em 6 delas, ou em 5, eu não lembro, eu fui expulso delas por causa de briga. Eu passei direto apenas na 4ª série. Todos os outros anos eu peguei exame. O livro mais denso que eu havia lido até minha conversão se chama Almanaque Turma da Mônica. O mais complexo que eu havia lido. Eu era uma pessoa completamente desastrosa. Não conseguia ter fidelidade, honra por nenhuma mulher. Eu tratava a mulher como objeto. Eu odiava certo grupo de pessoas. Muita gente fala que crente odeia gay, mas eu não era crente e odiava gay. E quando eu me tornei crente que eu comecei a amar gay. Eu era uma pessoa horrível. Eu lembro de algumas circunstâncias que eu roubei, não matei por causa de falta de oportunidade. Andava armado. Eu ia para a escola armado, porque eu escutava Racionais e artigo 157. E a minha segurança eu faço na cintura. E sabe, eu era esse cara. E quando eu falo sobre isso, eu mesmo dou risadas internas aqui, porque eu não consigo pensar que um dia eu fui esse cara. Mas na verdade eu não era esse cara. Na verdade esse cara era um adolescente confuso, tentando encontrar quem ele era. Uma pessoa confusa em quem é. E que se firmou em identidades que foram dadas para ele. Há 11 anos atrás eu encontrei Jesus. Eu tinha 17 anos.
Sabe, com 17 anos eu encontrei Jesus, com 17 anos eu comecei a namorar a pessoa que se tornou minha esposa, com 19 anos eu casei, com 20 anos eu tive meu primeiro filho, com 22 meu segundo filho, com 18 anos eu me formei em técnico em automobilística, com 20 anos me formei em bacharel em teologia, com 22 anos eu comecei a cursar sociologia, com 23 anos escrevi meu primeiro livro, com 24 meu segundo livro, com 19 anos eu comecei a Onda Dura, de repente a Onda Dura começou a implantar a igreja em todo lugar, e hoje eu tenho 28 anos, são 11 anos de história. Deus me tornou pastor de uma igreja grande e em plena expansão. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre uma implantação que vai acontecer no Japão, aliás é uma novidade. Enfim, a gente estava conversando a respeito disso por WhatsApp, e Deus está me usando de maneira poderosa, sabe por quê? Não porque eu sou bom, mas porque eu descobri quem é Jesus. E Jesus, quando eu descobri quem Ele era, Ele mostrou quem eu era. E sabe de uma coisa? Eu descobri que eu era um homem amável, um homem doce. Eu descobri que eu era um homem fiel. Eu descobri que eu era um bom pai. Eu descobri que eu poderia ser um bom pastor. Eu descobri que eu não era uma pessoa imoral, mas que eu era uma pessoa santa. Eu descobri que eu era a própria justiça de Deus. E em Cristo a minha identidade foi desabrochando em mim. E a minha vida tem sido transformada de fé em fé e de glória em glória. Na medida em que eu descubro Jesus, eu descubro quem eu sou. E é isso que está acontecendo aqui com Pedro. Tu és Jesus, tu és Pedro. Pedro recebe uma nova identidade. Na verdade, não uma nova identidade. Pedro recebe a sua real identidade. Pedro sempre foi Pedro, ele só não sabia disso. Você sempre foi um homem cheio de Deus, você só não sabia disso. Você sempre foi uma mulher virtuosa, você só não sabe disso talvez. Mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Está vendo? Revelação, identidade, e agora o que aparece? Propósito. Não existe propósito sem identidade. Primeiro você precisa saber quem você é, como Moisés, como Davi, como outros profetas, para depois descobrirem para que nós somos, para que nós fazemos. E quando Pedro descobre quem ele é, agora ele recebe um propósito. Qual é o propósito? Edifique a minha igreja, Pedro. Você tem um propósito na vida. Estabelecer o meu reino na terra. Essencializar o reino dos céus através da igreja organizada. Através da manifestação da igreja no mundo. Você tem um propósito, mas só tem um propósito porque você tem antes uma identidade. E agora que você tem um propósito, adivinha? Você tem uma promessa. Qual é a promessa? As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. E sabe de uma coisa? Muita gente tem querido promessas sem viver no propósito. Só existe promessa para quem vive no propósito. Quem está fora do propósito não tem promessa. Deus não tem nenhum compromisso com teus sonhos. Aleluia. Deus não tem nenhum compromisso com as tuas vontades. Ele tem compromisso com o propósito dele. Se você vive dentro do propósito dele, você tem promessas para cumprir o propósito dele. E acredite no que eu estou falando. Deus, Ele abre as portas do céu, quando nós estamos dentro do propósito dEle. Ele provê, Ele cuida, Ele guarda, Ele faz o céu e o mundo girar, para que eu e você sejamos favorecidos, quando estamos no propósito de Deus. E é isso que eu tenho experimentado. Sabe, lá na cidade de Joinville, nós estamos, daqui 2 meses, completando um ano que nós estamos num espaço novo, como igreja. Deus abriu a porta de um espaço no centro da cidade de Joinville com 27 mil metros quadrados de terreno. Tem mata nativa no terreno, é um terreno fantástico, espaço de culto, cabem lá cerca de 4.500 pessoas. E cara, nós somos uma igreja jovem, uma igreja que ama muito a Jesus, mas que não tem muito dinheiro. A maioria são jovens.
Jovens começando a trabalhar, universitários, e você sabe o quanto isso é difícil, cara. Sabe, nós economizamos no café da manhã para ter a janta. E de repente Deus abre esse espaço para nós, e uma coisa que a gente precisa aprender é que igreja custa muito dinheiro. Entenda isso, cara. Sabe, talvez você venha à igreja um mesquinho, um avarento, abra a tua mão. A igreja é impedida de avançar porque você é avarento. Igreja custa muito dinheiro, fazer a igreja acontecer custa muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Desde o aluguel, desde o som, desde isso, daquilo outro, sustento de funcionários, tudo isso custa muito dinheiro. E nós estávamos nessa realidade. Chegou um mês que o meu administrador chegou para mim e falou: Lipão, seguinte, cara, a gente não tem recurso para pagar os funcionários esse mês, a gente está reformando o espaço, e a gente não tem recurso. Eu lembro até hoje que eu olhei para ela, naquela época era uma mulher administradora, depois nós mudamos. Eu olhei para ela e falei: isso não é problema meu, isso é problema de Deus. Uma semana depois, ela me liga e fala: pastor, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei: o que aconteceu, filha? Caiu um dinheiro aqui na conta que eu acho que foi engano. Eu falei: por que foi engano? Porque caiu R$150 mil na conta da igreja. E ninguém falou que depositou essa oferta, e eu acho que foi engano. Eu olhei para ela e falei: até quando estarei convosco, geração incrédula? Sabe, não foi engano. Na verdade foi um cara que nunca foi na igreja. Que a última vez que eu vi ele, fazem 8 anos atrás, que Deus tocou o coração dele, e ele decidiu dar uma oferta desse tamanho. E fez uma transferenciazinha. Sabe por quê? Porque para quem vive no propósito existe promessa. E Deus não falha, Deus não mente, Deus não é homem para mentir. O que você precisa se averiguar é se você está dentro do propósito. Se a tua casa participa do propósito, se a tua família serve a Deus. Lembra? Eu e minha casa serviremos a Deus. Se a tua casa, a tua empresa, aquilo que você tem feito, teus dons e talentos são para a glória dEle. E se são para a glória dEle, tenha certeza, você vai prosperar no campo, na cidade, você vai prosperar na sua casa, porque existe promessa para quem está dentro do propósito. E é sobre isso que Jesus está falando para Pedro. Revelação, identidade, propósito, promessa. Ninguém te para, Pedro. Vai para cima. Esse cara instável, um pouco de dias à frente, está pregando a 3.000 pessoas e 3.000 se convertendo. Um pouco de dias à frente, está pregando para 5.000 e 5.000 se convertendo. Esse cara, que era um cara completamente problemático, foi transformado. E ele foi transformado porque ele encontrou em Jesus um espelho que refletiu a sua imagem, quem ele era. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, gente, a gente não está brincando de igreja. Pelo menos eu não estou. Eu sirvo a Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Jesus que se revelou a mim há 11 anos atrás e que mudou a minha história. Que mudou a minha identidade. Que transformou um homem que tinha tudo para ser um homem adúltero, violento, num homem amável, dócil, fiel à sua esposa. Que transformou um cara que tinha tudo para ser um pai ausente, usuário de droga, em um pai presente que educa seus filhos. Que transformou um cara que não sabia amar, em alguém que aprendeu a amar quem nem conhece, que aprendeu a orar pelos inimigos. E tudo isso eu não descobri numa sala de terapia. Eu não estou falando que os psicólogos não são bons, são ótimos, a gente tem vários dentro da igreja.
Mas o que eu estou dizendo é que a nossa identidade, ela só pode ser restaurada em Jesus. É Ele que é a manifestação visível daquilo que nós deveríamos ser. Olhe para Jesus. A Bíblia fala sobre isso. Corramos a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, não tire Ele de vista. Quando houverem problemas, olhe para Jesus. Quando as coisas estiverem bem, olhe para Jesus. Quando a tua família prosperar, olhe para Jesus. Quando ela estiver passando aperto, olhe para Jesus. Quando a igreja tiver problemas, olhe para Jesus. Não tira os olhos dele, porque é dele que nasce toda a esperança. É dele que nasce a nossa identidade. É dele que nasce propósito. É dele que promessa se cumpre. É através de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o alfa, o ômega, a estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que haveria de vir, que veio, morreu, ressuscitou e hoje está glorificado junto com o Pai. É acerca de Jesus, é acerca dele. Deus quer se revelar a uma geração. E Jesus hoje está como naquele dia, perguntando: quem dizem por aí que eu sou? Não importa. Minha igreja, minha noiva, quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Eu sei que talvez você vai dizer de maneira imediata: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, essas palavras não podem sair da mente, elas precisam sair do coração. Elas precisam brotar do teu interior, do teu espírito. Não é uma questão de informação, é uma questão de revelação. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Jesus. 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 Oh Pai, tenha misericórdia dos teus filhos e filhas. Liberta-nos, ó Pai, da ignorância. Liberta-nos, ó Pai, da falta de conhecimento. Ilumina o nosso interior. Nesse momento, Pai, profundamente, fale aos teus filhos e filhas quem Tu és. Quebranta o pecador dos seus pecados. Leva teus filhos ao arrependimento. Jesus, revela-se a nós, Pai. Revela o Filho, Pai. Espírito Santo, revela Jesus. Oh Pai, liberta-nos, 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 oh Pai, da mentira estabelecida por Satanás no Éden. Nesse momento, Pai, cura a identidade da Tua igreja. Cura a identidade dos Teus filhos e filhas. Revela a eles, revela a eles, revela a eles, Pai, quem Tu és. Faz queimar o Teu fogo, paixão. Mexe no nosso interior. Mexe com as nossas emoções, Pai. Se nessa noite você foi agraciado por Deus e
teve um discernimento acerca de Jesus, uma revelação, um entendimento acerca dele que você nunca tinha tido anteriormente. Mas Deus falou profundamente ao seu coração. Talvez as lágrimas estão rolando, teu coração está queimando. Não importa se você é membro da igreja, porque não se trata de ser membro da igreja, se trata em ser membro do reino de Deus. Não se trata se você é líder da igreja, se trata de ser filho de Deus. Se hoje você teve um entendimento de Jesus que você nunca teve, eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos no seu lugar. Quero orar com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero pedir a gentileza para vocês que